Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Este é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. O programa aborda os desafios dos profissionais da educação, aproveitando a oportunidade na qual o Conselho Nacional de Entidades da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, se reuniu em Brasília essa semana. Recebemos nossos convidados aqui no estúdio. Conosco, Rosilene Correia, diretora e coordenadora da Secretaria de Finanças do Simpro-DF, Beatriz Cerqueira, professora, coordenadora geral do Sindiúti e presidenta da CUT Minas Gerais, e Heleno Manuel, secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, presidente do Sintep Pernambuco, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Pernambuco. Olá, tudo bem? Bom, vou pedir primeiramente para que cada um se apresente, conte um pouco da sua carreira até os dias de hoje. Olá, sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental, antiga primeira a quarta série, professora há 18 anos em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, e nesse momento eu respondo pela coordenação geral do Sindiúti. O Sindiúti é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, é uma entidade que representa não apenas os professores, mas todos os trabalhadores que estão dentro da escola básica pública, da rede estadual e também de várias redes municipais. Hoje o Sindiúti representa mais de 400 mil trabalhadores em educação na sua base e nós temos mais de 80 mil filiados. Temos uma organização regional também e mais de 80 subsedes. Então é desse lugar que eu venho. Perfeito. Helena? Sou professor de Biologia na rede pública estadual do estado de Pernambuco e também professor da rede municipal da cidade paulista, que é na região metropolitana do Recife, atuando como presidente do sindicato estadual e diretor da CNTE e também participando, representando a Confederação no Fórum Nacional de Educação, né, que está discutindo o processo do Plano Nacional de Educação, a sua implementação, né, todo o processo de andamento que queremos dar ao país com a elaboração dos planos estaduais e planos municipais de educação. Perfeito. Bom, professores, né? Qual que é a avaliação de vocês, cada um no seu estado, a respeito da atual situação da educação? Bom, posso começar por Minas Gerais, né? O quadro em Minas Gerais é um quadro de uma desarticulação da educação básica pública. Infelizmente, no último período, as escolas estaduais foram vítimas de um projeto de gestão que instituiu a meritocracia, que não avaliou o professor no desempenho da sua função. Serviu para desorganizar, desarticular a carreira da nossa categoria. Hoje nós temos escolas estaduais com muitas dificuldades estruturais. Para vocês terem uma ideia, a maioria não tem quadro de esporte, a maioria não tem refeitório. Há inclusive uma proibição de que o professor sequer pode comer dentro das escolas estaduais. No ensino médio, a questão do acesso à educação é outro ponto muito difícil, porque nem todo mundo tem acesso à escola pública em Minas. Um levantamento do DIEESE demonstrou que faltam mais de 1 milhão de vagas no ensino médio. Se toda a juventude quisesse ir para a escola em Minas Gerais, ela não encontraria vaga suficiente. Na educação infantil, só 35% das crianças têm acesso a alguma vaga, seja na rede privada, conveniada ou na rede pública. Então, Minas tem um sério problema de acesso à educação enquanto direito do cidadão e da cidadã. E as condições do professor também, do trabalho docente, que são muito ruins. Nós estamos hoje com uma carreira congelada. Minas é um dos poucos estados que não paga o piso salarial profissional nacional e é um governo também que tem muitas práticas antissindicais. O diálogo não é a marca do atual governo e, portanto, traz muitas dificuldades no nosso cotidiano. Do ponto de vista da democracia, a escola é um espaço que tem se tornado cada vez menos democrático, relações cada vez mais autoritárias. Nós não temos conferências de educação, nós não temos instâncias de participação popular que ajudem a pensar o cotidiano da escola. Esse é hoje um breve retrato da educação em Minas Gerais. Perfeito. Em Pernambuco, a situação é de estagnação nos últimos 10 anos. Nós não conseguimos, nos últimos 10 anos, alterar a realidade da educação básica no estado. Na questão do acesso, nós não conseguimos atender as crianças de 0 a 3 anos de idade. Só 17% tem acesso à educação infantil nessa idade, que é a creche. No ensino médio, apenas 79% tem acesso à escola de ensino médio. Então, não conseguimos avançar no direito da educação, num ponto fundamental que é o acesso. Mantemos um patamar elevado de pessoas analfabetas.
mais de 1.100.000 pessoas são analfabetas no estado, nunca tiveram acesso à escola. 28% da população acima de 10 anos de idade, o que representa quase 2 milhões de pernambucanos e pernambucanas, são considerados analfabetos funcionais. Só tiveram de 1 a 4 anos de estudo, o que mostra assim, um grande índice de evasão no passado e no presente, já que em torno de 112 mil crianças do ensino fundamental e do ensino médio abandonam a escola cada ano no estado de Pernambuco. Isso mostra que a escola não está preparada para receber a juventude, a infraestrutura precária das escolas. Tem escolas no estado de Pernambuco que não tem energia e falta água também. Nós tivemos enchentes provocadas no ano de 2010, que destruiu várias escolas, inclusive a Gerência Regional de Ensino do Litoral Sul do estado, que até hoje não foi reconstruído. Estão em situação precárias, em prédios alugados, com tapumes, sem condições de atender adequadamente os estudantes e os profissionais. Na questão da valorização profissional, o prejuízo é grande, porque o governo impõe a questão de bônus, e prêmios, fazendo referência ao IDEB, ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Escola, para premiar os profissionais, o que está levando a escola para um caos, a educação para um caos, porque não há melhoras no rendimento da escola. Há um movimento de resolver a questão, já que o índice é a prova de matemática e o resultado da prova de português, e mais a taxa de aprovação. Então, os alunos estão sendo aprovados sem, de fato, aprender aquilo que deveria aprender. Então, é uma situação que nos deixa muito preocupados com a situação no Estado, porque as políticas aplicadas lá foram fragmentadas. Há um programa chamado Tempo Integral, que o aluno fica o dia todo na escola, mas para que todos entendam, a rede tem 1.109 escolas e essa de tempo integral só são 100 escolas. Então, só um pouco, quantitativo muito pequeno de escolas que atendem o aluno o tempo todo. Então, são políticas que são divulgadas como políticas importantes, mas que atendem um fragmento muito pequeno da população e das escolas do Estado. Então, por isso, o conjunto, quando a gente trata do direito à educação, está estagnado, não conseguiu avançar. Heleno, e o piso? Lá se cumpre? O piso para Ou dá aquela maquiada como muitos estados fazem? O piso, para ser cumprido, ele sofreu um brutal achatamento na carreira. Houve um processo de incorporação de gratificações para atender o piso, porque os professores de nível médio que têm direito ao piso, na verdade, recebiam um salário base menor do que um salário mínimo. Então, para alcançar o valor do piso, foi feita incorporação de gratificações e retirada de redução dos percentuais da carreira. Tivemos uma situação terrível, porque professoras que tinham mais tempo de serviço, aposentados, chegaram a passar 4 anos com uma gratificação, chamada lá de parcela de irredutibilidade salarial, remuneratória, que essa parcela, toda vez que tinha um reajuste do piso, essas pessoas não tinham reajuste, era tirado da gratificação para o salário base. Então tivemos trabalhadores que passaram 4 anos sem reajuste, desde a aplicação do piso em 2008. Então, situação complicada. Fazia uma movimentação dentro da própria remuneração. Da remuneração. Que tinha um efeito como se tivesse sofrido alguma alteração. A diferença salarial do professor de nível médio para o nível superior era de 34%. Com a aplicação do piso, isso baixou para menos de 1%. Ficou uma diferença de R$10 de um professor que tem nível médio, 4 anos dentro da faculdade, quando tem o nível superior, R$10 apenas de diferença. Chegou a acontecer isso no ano de 2010. E Minas está cumprindo o piso? Na verdade, Minas não paga o piso salarial como vencimento básico. O governo de Minas, em 2011, numa manobra com a ajuda da maioria dos deputados estaduais, instituiu o subsídio como forma de remuneração. Só que, ao fazer isso, ele acabou com tudo o que o trabalhador havia adquirido ao longo da sua vida funcional. Então, a carreira foi muito atacada e hoje, se você encontra um professor que acabou de entrar na escola, ele vai ter a mesma remuneração de um professor que tem 15, 20 anos. É a permanência na carreira. E nesse mesmo período em que instituiu o subsídio como forma de remuneração, também congelou a carreira. Então, a carreira da educação está paralisada até dezembro de 2015 por força de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Mas se nós pegarmos a história da carreira em Minas Gerais, os últimos 10, 12 anos, nós vamos verificar sempre uma instabilidade, uma oscilação, de forma que a carreira serviu como mecanismo de controle de remuneração. E essa ideia da avaliação de desempenho, de atrelar indicadores de qualidade como o IDEB, são discursos que, na verdade, na prática, não tiveram eficácia no cotidiano da escola. Então, hoje, os instrumentos que existem são apenas de controle da remuneração do trabalhador. Dentro de uma escola estadual hoje,
há um sentimento de desesperança, você não encontra mais professores que vão dedicar sua vida à escola estadual, isso é muito preocupante. A juventude que se forma não quer ficar na escola estadual. Quem está lá está de passagem, está até conseguir uma perspectiva melhor de futuro, porque hoje ali a escola estadual não lhe dá perspectiva de futuro. Então, a gente já teve problema no último concurso, 1.200 vagas não foram preenchidas no último concurso público, porque ele foi por município, e aí o que isso evidencia? As pessoas não querem mais ser professores, né? Porque não tem perspectiva de futuro, não tem carreira, não tem, há uma desvalorização social. Em Minas Gerais isso é muito forte. Na verdade, a gente fala assim que tem um movimento para um descrédito da política, e eu digo sempre, todas as vezes que eu venho aqui, né, Paulo, eu falo disso, de como também que ao longo dos anos foram fazendo isso com a nossa carreira, com a educação, de modo geral, a educação pública. Então, a gente tem um descrédito, a família que se sacrifica para colocar o filho numa escola privada, entendendo que é lá que vai encontrar uma educação de melhor qualidade, e os nossos jovens que não querem ser professores mesmo, né? O que a gente vê aqui no Distrito Federal também, muitos que ingressam na carreira, agora tivemos recentemente quase 2.000 professores empossados esse ano, mas você percebe por parte de muitos deles que estão, como você disse, se preparando para um outro concurso que tem uma outra lógica de carreira e de valorização. Então, conseguiram fazer isso, e a gente tem esse desafio, eu coloco que é um dos grandes desafios que nós temos, mas que tem que ser também entendido como desafio do Estado. Assim, é preciso porque é o Estado fortalecido, é serviço público de qualidade e com profissionais que se sintam valorizados a prestar esse serviço. Esse Estado não pode, através de programas específicos, querer enganar a população. Com certeza, né? Porque essa coisa do bônus e tal é enganar. Né? Você fazer de conta... tratando da remuneração, né? Porque se pensar em Pernambuco, quando trata da escola de tempo integral, fala que ou divulga que o salário do professor pode chegar a R$4.000. Nós acabamos de fazer uma pesquisa no Estado e envolveu também essas escolas de tempo integral e tem uma comparação, Paula, de salarial desse processo. Né? Você vê que a média dos professores que estão nessa escola de tempo integral fica em torno de R$3.300, a média salarial. Os professores com a mesma função, com o mesmo trabalho, com a mesma formação, na escola que não são de referência, tem uma média salarial de R$1.600. Absurdo. Um pouco menor do que o salário, né, que o piso estabelecido como média estabelecida no Estado. Isso porque uma política fragmentada. Você cria uma hierarquia, do universo, né? Claro, porque do universo que nós somos professores da rede, só da rede estadual, 46.000 professores que estão em atividades efetivas, apenas 4.000 estão nessa escola de referência. Então, esses 4.000 que tem essa média de R$3.300, os outros 42.000 estão bem abaixo disso, desse processo. Mas é divulgado, né, como se fosse geral a situação, positiva. E isso não é verdadeiro quando se coloca dessa forma. Como se fosse uma política para todo o Estado. Para todo o Estado. Isso é muito comum. Lá em Minas a gente enfrenta a situação. O Estado cria programas na área da educação, faz um grande marketing e dá realmente a ideia à população de que aquele programa existe no Estado inteiro. Por exemplo, a gente tem lá o Poupança Jovem, que é um valor mensal que é depositado para incentivar o estudante a terminar o ensino médio. Bom, pela permanência. Pela permanência. Nós temos 853 municípios. Aí nós fomos pesquisar. Em quantos municípios existe o Poupança Jovem? Em 9. De 853 municípios. O Professor da Família, que é um programa de reforço para o estudante do ensino médio. 853 municípios, vamos identificar, e mais 3.000 escolas, vamos identificar em quantos municípios o Professor da Família está presente? Em 22. O nosso grande problema, e eu acho que é comum nos estados, é que a educação, ela tem sido sempre alvo de muitas peças publicitárias e dá à população uma falsa ideia de que está tudo bem. E aí as pesquisas de opinião nunca demonstram que as pessoas têm preocupação com a educação. Nós nunca estamos em primeiro lugar, porque dá realmente essa falsa ideia de que está tudo bem. Então, se tem problema na escola, é na escola do meu filho, na escola do outro deve estar tudo bem. Né? E eu acho que tem um outro problema que a gente precisa sempre estar discutindo. Nós estamos muito abandonados na luta pela educação. Construiu-se o discurso de que a luta pela educação é uma luta corporativa. Só nossa. E aí, se eu discuto piso, é um problema do seu salário, é corporação. Carreira é um problema corporativo, quando na verdade não é.
Claro, Então, tá... acho que nesse último período, as discussões da educação, só nós estamos fazendo, né? Isso E eu é acho que a verdade. gente precisa colocar isso para a sociedade, que a gente, só nós não é, seremos tem que ser suficientemente responsabilidade de fortes todos. para mudar essa realidade. Com certeza. Né? Dentro dessa perspectiva, como tem sido a relação com os governos em cada um dos estados de vocês? Essa luta é complicada, porque em Pernambuco você tem uma divulgação de que há diálogo com o conjunto dos servidores. Então se criou a mesa permanente de negociação coletiva, né, envolvendo sindicatos ligado ao Poder Executivo Estadual, mas na verdade ela se encontra uma vez por mês, mas é um espaço de prestação, de divulgar os números, né, de receita do Estado, e não é um espaço de negociação como é previsto na portaria que criou a comissão de negociação. Então não há um processo de negociação efetivo. Então você tem um espaço onde é divulgada a receita, onde é divulgado o que o governo pretende fazer, o que quer fazer, e que coloca para o conjunto dos servidores se adaptar naquilo que o governo está oferecendo. Dentro da área da educação, nós temos, né, nesse programa aí, que se reunir uma vez por mês com o secretário de Educação. A última reunião aconteceu em setembro do ano passado. Então vai fazer quase um ano que a gente não consegue mais sentar com o secretário de Educação. Então nem para bater papo está acontecendo. Para nada, né? Assim, não encaminha. E isso é uma orientação, né, que infelizmente veio lá de Minas Gerais, com o Instituto, né, de Gestão, o INDG, que é ligado ao setor privado, que faz a gestão da educação, da saúde e da segurança no estado de Pernambuco. E dentro das orientações deles é essa, assim, conversa bastante com o sindicato, né, finge que vai atender a sua demanda, mas aplica outra política, que já está na orientação, né, desse instituto que faz a política no estado. Então, retrocesso. É muito complicado porque utiliza os espaços que nós valorizamos de negociação como propaganda e por dentro não faz desse espaço, de fato, um espaço de negociação. Então, uma farsa, né, na verdade, o que o governo vende do estado de Pernambuco. Perfeito. Vou Beatriz. citar 3 exemplos. Em 2010, nós fizemos 47 dias de greve. O governo só sentou para a primeira negociação depois de 30 dias de greve, depois de ter recorrido à justiça e ter conseguido que a justiça declarasse a nossa greve ilegal, mas como a greve permaneceu e forte, é que ele foi negociar. Em 2011, nós tivemos 112 dias de greve, e nós só conseguimos um processo de negociação depois de 100 dias de greve. Em 2014, nós ficamos 6 meses tentando negociação com o governo do estado, pauta protocolada e tentando abrir um processo de negociação. Fizemos uma greve de 15 dias e foi essa greve que abriu a negociação. O que eu acho que a população precisa se perguntar é por que os governos demoram tanto a discutir conosco. Tem que fazer greve para ser recebido. No serviço público é isso. Você faz a greve não é para melhorar a proposta, não é para pressionar para que ela vá para um patamar melhor. Nós fazemos greve em Minas Gerais pela abertura da negociação. Né? Então, esse processo de diálogo efetivo ele não existe. Acho que o Heleno foi muito feliz quando ele coloca. Quando nos recebe não na lógica da negociação, porque a negociação requer 2 atores. Né, e o governo se impõe como único ator no processo. Então, em Minas, nós temos muitas dificuldades. Além, Paula, de repressão muito forte. Né? Em 2007, né, no início do governo de 2007, nós realizamos uma greve de 56 dias por não atender a pauta de reivindicação, não responder à pauta de reivindicação, e a greve acabou com desconto brutal de todos os dias da greve, que até hoje não foi devolvido. Então é o único governo, dentro desse período que nós temos de relação dentro do setor público, que descontou dias de greve do trabalhador e não devolveu. Porque governos anteriores tinham descontado, no governo seguinte fez a revolução. Mas foi feita reposição? Não permitiu a reposição dos trabalhadores. Não houve negociação, então, com os dias parados. Também enganou a população, porque disse que não ia aceitar a reposição do quadro efetivo e quer fazer contratação temporária para fazer a reposição que nunca foi feita. Né? E nós tiveram orientação lá para os coordenadores pedagógicos, diretor de escola, como se tivesse assinado a aula para prestar conta ao Ministério Público sem ser ministrada. Então, causando um prejuízo enorme para os alunos. E é por isso, talvez, Pernambuco tenha, né, um índice de desenvolvimento da educação básica aí, em torno de 3,1 para o ensino médio e 3,5 para o ensino fundamental, ou seja, muito baixo. Já que vale de 0 a 10, né, com 3,1 e 3,5 está reprovada a educação em Pernambuco. E a percepção da sociedade em si? Porque se tem essa postura do governo do estado em relação à educação, a mídia ajuda ou reforça esse modelo de quase reprovação social dessas greves, dessas manifestações por direitos trabalhistas? No caso de Minas Gerais,
há uma estratégia nos últimos 10 anos de um forte investimento nos meios de comunicação. Então, muitas campanhas publicitárias e posso dizer, talvez, um alinhamento dos donos dos maiores meios de comunicação do Estado. Então, essas questões que nós estamos conversando aqui, em Minas Gerais, são muito difíceis de serem ditas para a maioria da população. Exatamente por esse aparato criado, né? Existe hoje um alinhamento no Estado entre os grandes donos, né, dos meios de comunicação, a maioria da Assembleia Legislativa, a maioria do Tribunal de Contas, do Ministério Público. E esse alinhamento traz dificuldades no exercício do direito à informação. Porque você não tem acesso à informação, como também você não tem quem fiscalize o poder público. Então, mas na greve de 2011, nós conseguimos dialogar com a população, conseguimos furar esse cerco e hoje parcela significativa da população sabe das dificuldades que nós enfrentamos. Nós temos aqui, só para um páreo duro aqui de greves, porque nós também fizemos em 2012 52 dias de greve. Uma greve duríssima, com muitos dias de acampamento. E resultou numa negociação, mas é lógico que distante daquilo que a categoria buscava depois de 52 dias. E agora, recentemente, nós tivemos a surpresa de um bloqueio na nossa conta e que é resultado de uma multa, porque nós ocupamos a Secretaria de Administração e tivemos, sim, quase que fomos tratados como se fôssemos invasores, né? Muita segurança, muito policiamento lá embaixo, muita forçação de barra para descer de lá e tal. Aí agora teve um bloqueio de R$101 mil na nossa conta de multa, porque chegou determinação para desocupação e nós permanecemos, porque o processo de negociação não estava restabelecido. Então tivemos necessidade de permanecer por mais algumas horas. Então R$101 mil foram retirados da nossa conta pela Justiça agora para Só lembrar uma pela coisa, multa. Helena, que é de Minas Gerais a iniciativa do governo recorrer à Justiça para proibir as manifestações populares durante a Copa das Confederações. Nós fomos proibidos com multa de R$500 mil por dia de manifestação durante aquelas jornadas de manifestações de junho. O governo de Minas, ele preza tanto pela democracia e pelo diálogo com quem pensa diferente, que ele tentou impedir que as pessoas fossem à rua, e aí o Sindhut nominalmente seria multado se fizesse alguma manifestação. Nós conseguimos modificar essa decisão, mas a iniciativa de um governo de Estado que tenta proibir a manifestação pacífica, popular, de pautas sociais, tem que ser lembrado. Um país democrático que a gente vive, né? E essa relação de governo com a comunicação é terrível e cruel para a população como um todo, né? O exemplo que nós temos aqui em 2007, nessa greve longa que nós tivemos, ficamos impressionados, porque foi mudança de governo de 2006 para 2007, e a grande mídia, principalmente os jornais, não estava alinhado com o governo que venceu as eleições de 2007. Então, no 42º dia de greve, 42 dias de greve, fomos capa de um dos jornais. Uma coisa assim inacreditável, né? Porque conseguimos esse espaço. E conseguimos avançar e ganhar a opinião pública com essa movimentação nossa. O que é que o governo fez no ano seguinte, né? Pagou assinatura de jornais para todos os professores. Então, cada jornal recebeu R$1 milhão, né? As 3 jornais grandes que nós temos lá, para que os professores tivessem a assinatura desses jornais, e a partir de 2008 não tivemos mais o espaço que tínhamos antes com a nossa mobilização. Mesmo assim, como a Bia colocou, todo o nosso trabalho, junto com a população como um todo, nos leva, no momento de conflito, de uma paralisação, de uma greve, ter os estudantes, ter os pais ao nosso lado. Isso a gente verifica quando uma rádio faz uma enquete, né, se a greve está boa, está correta, se tem que fazer greve mesmo, e sempre estamos na frente aí, o pessoal dando apoio a esse movimento que é importante. Inclusive incomodando até alguns especialistas que escrevem em revistas nacionais aqui, né, que reclamam que não deveria ter essa parceria dos pais, dos estudantes com a categoria, porque somos nós que oferecemos serviço e a gente cobra da gente. Ele coloca que esse apoio dado pela população à nossa causa, pela valorização profissional, é um prejuízo para a educação, um equívoco dele, né, porque nós já alteramos isso lá atrás, e como Bia falou no início, né, não dá para apenas os trabalhadores em educação fazer com que a luta leve ao direito de cada cidadão, cada cidadã à educação. É preciso ter os trabalhadores, ter os estudantes organizados com seus grêmios estudantis, com as suas entidades organizadas, ter os pais com as suas associações, né, se envolvendo, discutindo. Tem gestão democrática? E juntos fazer o trabalho. Essa política não existe, né? Na verdade, tem um acompanhamento em cima dos profissionais da educação para intensificar o trabalho. Não existe a política de gestão democrática, os conselhos escolares não são estimulados,
mas o governo fez concurso público para colocar técnicos educacionais dentro da escola para fazer o controle da gestão, né, para evitar os professores faltas, todo esse processo. Mas não envolve a comunidade escolar no processo de decisão, que esse é um ponto quando muitas vezes nos colocam a questão, mas o que fazer, como fazer? A gente olha, a escola pública é do público, então as pessoas têm que se envolver com a gestão pública. E nós, trabalhadores da educação, defendemos que a gestão da escola tem que acabar com essa ideia de que um professor que vira diretor vai coordenar a escola. Não pode. A direção da escola tem que ser pelo conselho escolar. Claro. Com trabalhadores, né, professores, funcionários de escola, com técnico, direção, alunos, pais e alunos e grupos organizados da comunidade escolar tem que fazer a gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola. Né, alguns falam, pedagógica sim, né, porque o aluno ele recebe aquilo que nós passamos e precisa avaliar. O que está recebendo está bom, é assim mesmo, pode melhorar, né, os pais também nessa relação podem avançar, então isso falta porque não tem nenhuma política de incentivo. Mesmo tendo um programa federal, que chama de Fortalecimento do Conselho Escolar, um programa federal, que tem 12 livros tratando desses assuntos, cada etapa, né, a escola e o Conselho Escolar, a escola e financiamento, a escola e alimentação escolar. Esse material foi distribuído para todas as escolas no país, mas os governos estaduais e municipais e o de Pernambuco não conseguem aplicar esse material para a gente tentar avançar. Perfeito. Tem uma coisa que eu acho que diferencia muito aqui da nossa organização sindical, né, da nossa luta aqui, Distrito Federal, que nós temos acho que 654 escolas, se não estiver enganado, que está inaugurando algumas escolas aí, mas essa média. Mas a gente, geograficamente, a gente tem isso a nosso favor, né? Você tem um espaço geográfico muito menor, com um número significativo de escolas, mas que você, em pouco tempo, em um dia, você consegue fazer com que chegue material em todas as escolas, enfim, numa necessidade. A gente sabe que o estado como Pernambuco e Minas Gerais, você tem uma dificuldade, aí assim, acho que isso também deve com certeza comprometer um pouco essa nossa organização lá, que é da dificuldade mesmo de acesso, né, aos trabalhadores dessa organização. Sim, acho que quando a Paula coloca, né, dos problemas que tem, dificuldades que tem, aí eu sempre destaco isso, do que nos coloca em vantagem aqui. Então, assim, eu nunca atuei num estado como Minas, grande assim, aí eu queria que você falasse um pouco disso também, até para a gente entender, porque às vezes a gente encontra tantas dificuldades aqui, porque quando vocês ficam falando dos problemas lá das escolas, e é impressionante como é comum, né? É a educação pública que vive realmente isso, independente de que estado nós estamos, na capital do país, mas esses problemas todos a gente também enfrenta aqui, talvez um pouco mais, um pouco menos em alguns aspectos, mas quando o Heleno fala, e a Bia falava agora há pouco, do que é educação, a gente fala, o grande desafio é fazer com que os pais estejam do nosso lado, porque fica muito o sentimento assim, a escola funciona, está tudo bem, lá na escola a educação aparentemente está tudo bem. Só sentem que tem problema quando o professor não está na escola, quando não tem aula. Aí vai para a televisão, aí reclama, então, mas do dia a dia da escola, infelizmente, nós, educadores, ainda não conseguimos convencer a comunidade de que ela pode, deve participar e contribuir, né? Aí só tem problema, infelizmente, o problema só existe para os alunos, para os pais, quando não tem o professor para dar aula. Aí vem a reclamação, né? E aí essa coisa. A ausência física do professor. Ausência física, exatamente. Enquanto tem alguém que está substituindo, aí pode ser o coordenador, pode ser o supervisor ou o diretor, mas tem alguém para atender, mas não existe essa preocupação do que escola é essa, o que está acontecendo lá dentro dessa escola, né? E aí do aspecto da luta, isso, né, de vocês que são de Pernambuco e Minas, da dificuldade que vocês encontram lá para trazer essa categoria para esses movimentos, como é que se organiza, como é que chega lá na divisa da Bahia para fazer esse movimento todo, né? O instrumento que nós encontramos foi uma organização descentralizada. Então, hoje o Sindiúd tem 82 subsedes com direções próprias e que atuam de forma autônoma. Então, desde o nascimento do sindicato, que esse ano a gente completa 35 anos de vida,
essa estrutura descentralizada. O que eu acho que no último período, a estrutura do Estado, ela esteve muito a serviço para desarticular a organização sindical em Minas Gerais, né? As últimas eleições, que eu fui reeleita coordenadora geral, a Secretaria de Estado proibiu a realização das eleições nas escolas, porque a gente vai na escola colher o voto, né? Lá aqui no nós nosso também. estado. Então, proibiu, de forma a dificultar ou a impedir o processo democrático. Então, essa descentralização que é o que a gente tem como mecanismo para tentar trabalhar. São mais de 3.700 escolas no nosso caso, né? Então, existe aí uma dificuldade de comunicação que ela é em função da dimensão do nosso Estado. Então, essa descentralização da organização é o nosso instrumento. E tentar, aí, juntando ao que você colocou, na greve de 2011, a estratégia que o governo de Minas utilizou foi o isolamento da categoria, para desmoralizar, né? Não tem pior derrota do que aquela que você sai desmoralizado de alguma coisa que você está fazendo. E aí nós conseguimos que em torno da nossa luta, muitos movimentos se somassem. E é assim que hoje a gente trabalha em Minas. Então, a nossa luta hoje, cada pauta nossa tem um movimento estudantil, né, tem o Levante Popular da Juventude, tem a AMS, tem várias organizações, movimento sindical, a gente consegue, mesmo na divergência que existe dentro do movimento sindical, que é salutar, né, é saudável, existe unidade, a gente consegue convergir numa unidade, e movimentos sociais, que a gente consegue construir pautas em comum, como o MST, como o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, Consulta Popular, Assembleia Popular, setores das igrejas. Então, hoje a gente consegue, a partir da experiência de 2011, que foi essa tentativa da derrota, né, da nossa categoria, do nosso movimento, hoje a gente consegue se apoiar em várias frentes. O plebiscito da Constituinte, por exemplo, da reforma política, a nossa categoria está junto, são mais de 100 comitês populares articulados com isso. Isso nos ajudou a sobreviver a todos esses ataques que a gente está conversando aqui nesse programa. Rosa, você levanta um aspecto aí desse controle, né, da reclamação, que é forte, porque muitas vezes somos acusados de estar prejudicando os estudantes quando tem uma paralisação, tem uma greve. E a gente sempre tem o cuidado de dizer para a população que o prejuízo é permanente, é diário. Nós fizemos um levantamento na região metropolitana do Recife, em 144 escolas, e em todas elas faltam quadro pessoal, falta professores, né, todos os em dias, todas as disciplinas, todos os dias, aqui também. Falta funcionários de escola, então o prejuízo é permanente. A gente sentiu lá a carência de 4.200 bancas escolares. Tem aluno que senta no chão para poder escrever lá as suas coisas, seu apontamento. Na região metropolitana do Recife e de Pernambuco, né? Então, esse é um prejuízo diário, né, que não é colocado permanente lá como aquilo que o governo deixou de fazer para atender a população. Né? Mas quando a gente não, estão prejudicando os alunos e utilizam esse argumento junto com a justiça. Porque por mais que a gente cuide de atender a legislação, porque como não tem uma legislação específica do servidor público, o Supremo Tribunal Federal disse, utiliza a legislação privada. A gente segue todos direitinho. Mas na hora que o juiz pega para avaliar, olha, os alunos estão sem merenda, os alunos estão na rua, está aumentando a coisa, então a greve é ilegal. Ele não cuida da lei propriamente dita, vai cuidar das questões sociais, que essa merenda não chega na escola de forma de qualidade, não tem onde armazenar, falta todos os dias, muitas vezes tem um alimento, não tem um gás, quando tem um gás falta o alimento, tem a carne, não tem uma verdura, não tem as condições de preparar. Então isso a justiça não vai lá procurar todo dia para questionar, mas no momento de greve acontece isso. Para tentar barrar tudo isso, ou mudar essa realidade, que é a sua pergunta, além de tudo isso que a Bia colocou aí, da mobilização, do envolvimento de outras entidades, isso que estamos fazendo aqui com o Simpro, e o Sindiúde também faz, né, que tem espaço na televisão, dialogar com a população, é uma forma de a gente mostrar esse processo de organização, porque nós não temos esse espaço o tempo todo. Então esse é o caminho. E o outro que nós optamos também foi aproximar mais ainda das universidades, para pesquisar as nossas realidades, porque a pesquisa não está dizendo nada novo para a gente, mas ela está consolidando aquilo que nós colocamos na pauta de reivindicações. Né? Tem pesquisa sobre o trabalho docente em Minas Gerais, foi feito em 2010, agora fizemos em Pernambuco, vamos ter um livro conjunto, Sintep e Sindiúte, sobre a situação, né, dessas políticas aplicadas na educação. Um diagnóstico real, Isso, né? E agora em agosto vamos estar lançando 2 livros tratando disso, feito pela universidade, uma pesquisa científica lá. Que eu repito, o conteúdo não é novidade para a gente, mas aquilo está mostrado lá que não é a fala só do sindicalista, não é a fala só de quem está reclamando, não é a fala que é contra o governo, não é só isso. É a fala da realidade que nós comprovamos no dia a dia da escola, do nosso trabalho, que agora a universidade vai lá e faz uma pesquisa científica e comprova aquilo que a gente está dizendo. Então vamos ter mais um instrumento na mão
para dialogar com os governos e para mostrar à população que aquilo que nós falamos é o que sentimos de fato. Perfeito. Bom, este foi o TV Simpro. Gostaria muito de agradecer a presença dos nossos convidados. Vocês gostariam de se despedir? Queria agradecer a oportunidade desse diálogo. Às vezes parece que uma coisa estranha, né? O que Minas Gerais e Pernambuco está fazendo no programa aqui, do Distrito Federal. Mas é a nossa identidade enquanto categoria, enquanto profissionais da educação, né? A solidariedade daqueles que lutam e a nossa capacidade de denunciar o que os governos fazem conosco. Isso é muito importante, porque os patrões se unem. Né? Se um governador vai no estado do outro, eles têm ponto de unidade, de convergência. Então, o que vocês fizeram é muito interessante. Agradecer a oportunidade. Nós três aqui somos 3 dirigentes nacionais, né, ligados à CNTE aqui diretamente também, e os secretários de Estado se organizam com o seu conselho, que é o CONSED, os secretários municipais com a Undime, e nós nos organizamos com a CNTE. Então, estarmos aqui é importante para mostrar esse quadro nacional, que a nossa situação não é só nossa, né? O que está envolvido a Confederação, que também está afiliada à Internacional da Educação, que está aí com a campanha Unamos pela Educação Pública, porque isso é uma realidade até mundial nesse processo, e é sempre importante estar nesse espaço, dialogando com a população, passando essas informações, para que tenham noção do que acontece, não ficar só com as informações da grande mídia. E nos colocamos à disposição para apresentar detalhes, números de Pernambuco, pode fazer contato aí, procurar depois aqui o telefone, e-mails, para a gente divulgar à vontade para vocês. Nós é que agradecemos, eu agradeço em nome da direção do Simpro, né, e aqui a TV Comunitária. E esse acho que é um dos nossos desafios, e a gente precisa de parcerias, né? Mas acima de tudo, assim, e quero já deixar, Paulo, que nós traremos outros estados aqui também, que é um ponto central, é isso, a gente entender também, nós professores principalmente, entendermos que não estamos sozinhos, mas por não estarmos sozinhos temos que estar com os outros, né? Então a gente tem lutas que são lutas que nos unificam, e nós, claro, temos um PNE que também vai ser aí um problema para fazer com que realmente aconteça, né, depois de quase 4 anos, mas enfim, acho que a gente precisa fazer mais, exercitar mais isso mesmo, a gente conhecer um pouco a vida do vizinho, sabe? E não é para se conformar não, mas é para a gente se fortalecer, para que juntos a gente realmente consiga avançar cada vez mais em defesa da educação pública e a valorização dos trabalhadores da educação. E para isso precisamos ter lutas realmente nacionais e juntos, né? Não dá para a gente tentar, cada um no seu estado, se organizar, se fortalecer, porque aí não vai ter o resultado que a gente busca, porque a gente quer muito mais do que um bom salário, né? Queremos um bom salário, mas queremos muito mais que isso. E para isso estaremos juntos. Então esse espaço aqui de todos nós, e estaremos aqui com outros companheiros de outros estados fazendo um debate também. Não desabafos, mas sim, como eu disse, nos fortalecendo, né? Porque juntos nós avançaremos muito mais. Perfeito. E a TV Comunitária de Brasília permanece de portas abertas a todos que dela necessitarem para se expressarem, né? E alcançar a população, no caso. Bom, eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Convido a todos vocês que nos assistem, que continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e também no site do Simpro. Muito obrigada e até logo.